Fala, fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de pré-evento aqui do Sampa Diversa. Eu sou Victor Alva, sou um game designer aqui da Embi Morumbi. Espero eu me especializar em sound design, tá? Eu estou fazendo parte aqui do staff da Sampa Diversa 2021 e, apesar da pandemia, ela nos atrapalhou, mas não nos impediu. Então, graças a Deus, pelo terceiro ano consecutivo, a Sampa Diversa é uma sede aqui da Global Jam, em São Paulo, né? E ela, assim, a Global Jam, a Sampa Diversa, ela nos dá um espaço seguro, confortável para pessoas e grupos minorizados se expressarem, se colocarem e participarem desse mundo de games, que sabemos que é um mundo que ainda ele exclui alguns grupos, né? Mas graças a Deus isso vai mudar e a Sampa Diversa está ajudando, tá? Dito isto, eu vou apresentar a nossa palestrante, peço até desculpa um pouquinho do nosso atraso. A nossa palestrante, eu vou ter que usar uma colinha aqui, porque o currículo dela é mais extenso, então não consegui decorar tudo, tá? Mas hoje a nossa palestra vai ser administrada pela Cecília Souza, a Cici Honey, que é uma moça trans, autista, albina, que faz pixel art desde pequena e há 12 anos atua como freelancer. Ela é artista e diretora de arte na Sunblock Game Studio e já trabalhou com... Deixa eu ver aqui, desculpa. Ela já trabalhou com quadrinhos e ilustrações. Eu vou convidar ela para vir com a gente aqui, tá? Olá, Cecília, tudo bem? Oizinho, tudo bem contigo? Como é que tá? Oizinho, todo mundo, boa noite. Boa noite a É quase boa todos. noite, né? Não sei se ainda é boa noite, boa tarde. Aqui a gente ainda vai mandar um boa tarde, que eu acho que ninguém jantou, então vai ser boa tarde por enquanto ainda, tá? Eu fiz uma prévia apresentação sobre você, Cecília. Eu já vou deixar você ir para se apresentar como você bem entender, ir para a palestra, tá bom? Uhum. Então, olha, boa sorte, boa palestra, e estamos aqui ansiosos para aprender, tá joia? Tá legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, como o Alva falou, eu sou a Ceci Honey, algumas pessoas talvez aqui já me conhecem, já vi umas carinhas conhecidas aqui, e basicamente sim, eu trabalho com pixel art, eu faço algumas outras coisinhas também aí na questão de game dev também, então sei um pouquinho de narrativa, sei um pouquinho de game design, um pouquinho da parte de UI, um pouquinho de marketing, essas coisas, mas o meu forte mesmo é a arte, principalmente pixel art, mas assim, por saber desenhar, e eu vou entrar um pouco nisso daqui a pouco, nessa questão de que saber pixel art também é saber ter noção de desenho, né? Muita gente às vezes não tem essa noção, às vezes, né, cai na luta aí, mas assim, então tem essa noção. Então eu tô de mentora na Sampa Diversa, então vocês precisando de ajuda durante o evento também, durante qualquer coisa, os horários que eu tiver lá, vocês dão um oi e a gente tira a dúvida, e se vocês quiserem perguntar também depois, ou durante também, aí vai ter horas que eu vou estar com o Pisquel aberto, ou com a minha apresentação aberta, e eu vou ter que ler quando eu voltar aqui, mas vou ficar intercalando. Mas vamos lá, eu vou primeiro colocar aqui uma apresentaçãozinha. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Eu acho que é isso aqui. Isso, compartilhar. Muito bom. Tem um monte de aba aberta, mas é assim que a coisa vai. Opa, cliquei no botão errado aqui. Não. Não quero isso. Peraí, opa. Qual que era o botãozinho aqui de fazer para apresentar? Aqui, apresentar. Pronto, achei. Então aqui vai uma apresentaçãozinha, vai ser a nossa intro, e depois a gente vai começar com a parte prática do workshop. Então, aqui um pouquinho de mim. A outra página ficou em branco porque eu cliquei sem querer, criei uma página nova, desculpa, gente. Então, sou a Cecília, tal, essa parte aqui,
pouquinho de apresentação, se quiserem printar alguma coisa, mas basicamente é o que eu falei, né, e que o Alva também já falou. Um pouquinho do meu trabalho, para vocês terem noção, para quem não me conhece, não conhece a minha arte, ter um pouquinho de ideia do que eu faço aí. Então, assim, do que dá para... O que é possível também fazer com pixel art, né? Onde dá para chegar mais que isso. Né? Não sou limite de nada, nem o meu próprio limite ainda. Vamos falar um pouquinho aqui do que é pixel art, porque antes da gente fazer alguma coisa, é importante a gente saber o que é que a gente está fazendo. Né? Então, a coisa mais importante sobre pixel art é entender que ela é uma arte onde você tem controle sobre cada pixel, sendo que o pixel é a menor partícula de uma imagem digital. É meio como se fosse o átomo da imagem digital, assim, um pedacinho menor, e a imagem digital, mesmo que você pegue uma foto, se você der zoom nela, uma hora você vai chegar, ela vai estar quadriculadinha lá, vai ser os pixels, e na ideia do pixel art, diferente de uma foto, você vai trabalhar cada pixel de modo que você sempre possa ir lá editar aquele pixel e gerar uma mudança na imagem que você possa compreender, detectar e etc. Então, essa parte é importante a gente frisar. Sobre o processo. Então, vocês veem aí, quando eu falei dos pixels, essa parte de o quadriculadinho ali na cabeça da Clara dos últimos projetos da gente na Sun Black, que foi o Clara's Journey. E basicamente assim, se você altera a cor de um pixel, né? Muita gente acha que a gente está movendo um pixel. Você fala, vou mover um pixel, né, para a esquerda, 2 pixels para a esquerda. Não, você não está movendo. Na verdade, você está trocando a cor de um pixel e trocando a cor do outro pixel. Então, o tempo todo você está só trocando a cor dos pixels e através dessas cores diferentes você vai criar formas. Você vai dar a ilusão de que ali existem formas. Né, de acordo com essas questões aí que você vai colocar para compor essa imagem. Então, se vocês forem olhar ali, por exemplo, o lacinho dela tem um pouquinho de rosa, o cabelo tem o castanho, e é isso que vai dar a forma da imagem. As ferramentas. Eu comecei lá no MS Paint do DOS, não tinha nem o Windows 3.11 no PC, primeiro PC que meu pai trouxe para casa, tinha um monitor verde. Então foi legal ter começado com bastante restrições, e era um período onde mesmo os games e mesmo tudo tinham restrições pra caramba. Hoje a gente já tem uma época maravilhosa onde você tem qualquer cor que você vai usar, onde você tem softwares muito bons. Então você tem o Azeprite, que eu considero, assim, por tudo que eu já vi dele, por tudo que eu já observei, tecnicamente o melhor, mas eu uso o Graphics Gale porque além dele ser free, eu já tenho muito projeto nele. Eu pretendo migrar para o Azeprite um dia, mas é uma pena que o Azeprite ainda não abre os arquivos do Graphics Gale. Eu tô cheia de projeto no formato Graphics Gale. E ele também é muito bom, ele funciona bem, ele é completinho. E outra ferramenta, que é a que a gente vai usar aqui, que eu recomendo, é o Piskel. O Piskel, ele é simples, você consegue aprender ele relativamente rápido, você não precisa instalar. Ele funciona ali na web direitinho, então... E as ferramentas dele são bem simples para quem está aprendendo, assim, ele é bem enxuto, ele não tem coisa demais na tela, né? Então, isso é bem legal. Mas tem outros softwares, tem gente que usa o Photoshop, tem gente que ainda usa o Paint, os Paints novos estão muito bons, inclusive, para eu que já usava o Paint lá no Windows 3.11, às vezes eu vejo alguém usando o Paint novo e falo, nossa, isso aqui tá quase um Photoshop, então, bem legal. A parte de aplicação de pixel art. Por que a gente usa pixel art? Muita gente usa em games, em outras coisas, mas hoje em dia com a onda do retrô, a galera tá usando em camiseta, tá usando em capa de CD, DVD. Eu já fiz capa de DVD para um DJ, já fiz capa de DVD para gente que compõe trilha para jogos, já fiz abertura de vídeo para várias situações. Então tem clipe de música, já trabalhei no videoclipe do We Come Together da banda Goldfish, é bem legal. Então, assim, fiz pouca coisa, mas foi um projeto muito legal, uma das coisas que eu me orgulho bastante. Também já trabalhei num clipe da banda 1120, que também foi outro projeto maravilhoso, com muita gente foda. Mas, assim, a questão de você usar pixel art é justamente imagens que você não precisa ter muita coordenação motora,
na situação. Então, não é que nem... Você tem que saber a ideia de desenho, anatomia, luz e sombra, perspectiva, mas você não precisa ter a coordenação motora de pegar na caneta, rabiscar e desenhar. Você vai mexer no mouse, você vai ter que usar tanta coordenação motora quanto lá para usar o Facebook. A menos que você queira usar a mesa digitalizadora para fazer, aí são outros 500, mas eu imagino que se você vai usar a mesa digitalizadora, você já se garanta a usar a mesa digitalizadora, senão você volta para o mouse. Então, assim, editar pixel art é uma coisa muito simples no geral. Você pode chegar lá, pegar uma imagem e falar, quero mudar a cor. Você vai lá, muda o canal daquela cor, você muda aquela cor na paleta de cores, pum, você mudou a pixel art inteira, assim, todos os tons de vermelho para verde. Ou você editar uma cabeça, mudar um pouquinho o tamanho, essas coisas. E animações, então animações você pode pegar o primeiro frame em pixel art, você vai fazer o segundo frame, lá, o segundo quadro, a gente vai entrar nisso mais para frente. Você pode simplesmente pegar e mover a perna do personagem um pouquinho para frente para dizer que ele deu um passinho para frente, né? Então é isso, assim, basicamente, esse é o porquê. As desvantagens do pixel art, principalmente a questão de redimensionamento, isso pega em comparação com vetor ou com 3D, por exemplo, que você faz uma vez e você pode usar em qualquer tamanho que vai ficar bonito. Pixel art não, você fez uma vez, na hora de redimensionar, existem grandes chances de que vai dar ruim, ou vai ficar mais pixelado, ou vai bugar o tamanho dos pixels, dependendo do tamanho que você for usar. Então pode ser que dê muito ruim, pode não ficar legal. Então, cabe esse cuidadinho, essa questão. Trabalhar em resolução mais alta também dá bastante trabalho. O pixel art, ele não é que ele é feito para resolução baixa, né? Eu vejo, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui do lado do Ragnarok Online, ela era bem grande, acho que eu comecei ela com 500 e alguma coisa, enfim, é uma resolução que muita gente se assusta. Às vezes eu posto a arte, principalmente background, assim, os backgrounds dos últimos projetos da Sun Black, assim, eu postava nos grupos, ou até os personagens mesmo, para visual novel, assim, o pessoal, nossa, mas qual o tamanho disso? Tem 200 de altura, para não sei o que lá, o pessoal ficava bastante surpreso, assim, mas dá para fazer, só que dá mais trabalho, não é difícil, é trabalhoso, é diferente, porque quando você está fazendo uma arte maior, você tem muito mais pixels para trabalhar. E aqui, por fim, aquilo que eu falei das aplicações, na parte que eu falei por que usar pixel art, tem um pouco aqui ainda na própria questão de aplicação mais prática, né? Como eu falei, qualquer coisa que envolva arte 2D em geral, você pode usar, somente hoje com essa moda de retrô, então você vai fazer referência de Mega Man, de Mario, de Street Fighter, King of Fighters, você vai lá, passa, cria um personagem original também, que a pessoa fala, quero um personagem que pareça de game, você vai lá, você usa. Mas tem a própria questão de videogame, de aplicativo, de vídeo do YouTube, de música, então assim, tem muito trampo para pixel art, sim. A questão é você fazer bem e você ter comprometimento com aquilo. Posso depois falar um pouquinho de mercado, não é questão aqui. E aqui eu agradeço aí pela oportunidade já logo de cara, a gente vai entrar na parte prática. Vou dar uma olhada aqui antes disso, se vocês comentaram alguma coisa. A parte de anotar as perguntas é importante, é legal. Bom, agora para a parte de exercício, eu recomendo que vocês entrem no site do Piskel App, tá? piskellapp.com, e vai aparecer essa telinha bonita aqui que está aparecendo aqui para mim, telinha do Piskel. E aí nessa telinha vocês podem entrar, por exemplo, em Create Sprite, que vocês já vão entrar direto. Eu poderia dar um Sign Up, mas enfim. E aí vai ter essa telinha bonita aqui dentro do Piskel, que é basicamente, vocês vão ver que é muito parecido com qualquer programa gráfico, tipo Paint, Photoshop, ou qualquer outra coisa que você já tenha usado. Para quem já souber um pouco de pixel art, ou já tiver noção de algum programa que domine, não precisem usar o Piskel. Se vocês forem me acompanhar, vocês podem usar a Sprite, pode usar, enfim, qualquer software que vocês tenham mais conforto. Eu não vou necessariamente tentar explicar qual é o comando naquele programa, então eu vou assumir que quem está usando o programa diferente vai meio que saber
entender o que eu estou fazendo aqui e portar para lá, porque a ideia aqui é mais explicar conceito do que ferramenta. Mas, assim, vou explicar um pouquinho da ferramenta do Piskel, porque eu sei que tem gente que nunca mexeu, então, para esses fins, está aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se vocês têm alguma pergunta. Ah, sim, como o Beat Kingdom ali falou, o mercado é enorme e sim, tem bastante oportunidade, bastante coisa, então bora aproveitar. Eu vejo muita vaga nos grupos, no Discord, nosso Discord, Twitter, tem bastante vaga para pixel art. Então vamos lá, uma das coisas que eu quero mexer aqui primeiro é no nosso Canvas. O Canvas é o tamanho aqui do arquivo. Então, aqui no Piskel, se você entrar na engrenagenzinha, você vai nas opções, né? E a engrenagenzinha está aqui, opções. E aí, na segunda, a gente tem o resize, que é para mudar o tamanho. Você pode colocar aqui no meinho. Ele começa com 32 por 32 pixels. É uma medida legal, mas na última vez que eu tentei fazer esse tipo de exercício num workshop, eu senti que 32 por 32 ficou um pouquinho pequeno para dar mobilidade na hora de animar. Então, vamos botar 48 por 48. E muita gente vai se perguntar, mas por que esse tipo de medida? Geralmente, o pessoal trabalha com essas medidas múltiplas de 8, ou, na verdade, múltiplo de 2, e depois vai, 2, 4, 8. Então, isso é um padrão em games, e tem se tornado um padrão para pixel art de algum modo. Então, você tem 48 por 48, 64 por 64, 96 por 96 e por aí vai. Então, tá aqui. Foi 48 por 48? Deixa eu só ver se deu. Não, não foi. Eu esqueci de... Agora sim, agora foi. Agora aumentamos. Então, primeiro aqui a gente vai lidar com as ferramentas. Então, a gente tem, por exemplo, ferramenta pincel. Aí você vai aqui, você faz, né, essa parte de rabiscar um pouquinho. E aí aqui a gente tem a borrachinha para apagar. Então, assim, basicamente, no primeiro momento a gente vai estar usando isso. Eu falei que pixel art é uma questão de você conseguir adaptar um pouco, né, controlar cada pixel, mas tem uma situação mais importante do que o simples controle de cada pixel. Você não precisa controlar cada pixel de uma forma direta, tipo, pingar cada pixel. Se você fizer uma linha que tenha vários pixels e que você consiga ver aqueles pixels, você ainda tem o controle sobre eles, mas é um controle um pouco mais ágil, um pouco mais macro, vamos dizer assim. Eu, normalmente, no Graphscale, eu só uso a ferramenta linha reta, mas para fins daqui, por exemplo, eu vou usar o círculo e a gente vai fazer uma maçãzinha. Então, se alguém aqui já esteve no meu último... Espera só um pouco. Eu tive que desligar uma coisa aqui. Mas então, a última parte do meu workshop, então, o último workshop que eu fiz, tinha a questão da maçãzinha, e a gente vai começar com a maçãzinha de novo, porque acabou que foi um negócio divertido, foi uma coisa que funcionou bem para as pessoas. Então, vocês podem começar com a ferramenta círculo, não tem problema, não é... mas o círculo, que é bem legal, é poder usar também... a ferramenta de espelho, da seleção de espelho aqui. Mas eu ainda não peguei ela nessa versão, dessa vez aqui. Enfim, aí a gente vai produzindo aqui, então vai ser uma maçãzinha. Por quê? Aí eu vou entrar na parte que eu estava falando mais cedo ali na apresentação sobre desenho. Pixel art é desenho, tanto quanto, sei lá, você fazer pintura digital, qualquer coisa que você vá fazer neste sentido de arte e tudo mais, você ainda está desenhando.
E deletar aqui metade, porque a outra metade eu vou copiar. Eu vou usar esta ferramenta aqui. E dar um Ctrl C. Opa, deixa eu usar algo errado aqui. B e pronto. Bom, aqui o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar... Opa! Eu peguei a ferramenta errada aqui. Mas enfim, então você tem que saber, voltando aqui, a gente tem que saber desenhar. Se você quer fazer pixel art, você precisa saber desenhar. Isso é muito importante, na verdade. Por quê? Porque não é que você tem que saber desenhar, você tem que saber desenho. Saber desenho é diferente de saber desenhar. Eu posso, por exemplo, pegar não saber desenhar no papel, mas saber fazer, saber como funciona um desenho, como funciona, por exemplo, o corpo humano. Né? Você vai desenhar uma pessoa, você tem que saber a técnica de como desenhar uma pessoa, qual é a proporção de uma cabeça para um braço. Então, essa parte é muito importante, mesmo que vocês vão fazer pixel art. Não adianta, não existe escapatória, não existe tipo, não, eu vou fazer pixel art porque eu quero desenhar, mas eu não quero aprender a teoria de desenho. Não, isso aí não funciona. Lógico, tem gente que às vezes consegue simplesmente olhando uma primeira vez, do nada, e vai aprender. Então, assim, primeira coisa aqui que a gente vai trabalhar é a forma. Por quê? Porque a essência do desenho é primeiro a forma, segundo a cor, terceiro o volume. E isso vale para pixel art também. Então, o que é a forma? A forma é quando você bate o olho aqui, por exemplo, e você vê, isso aqui lembra uma maçã. Então, se você olhar e falar, putz, eu estou fazendo uma coisa que eu bato o olho e eu consigo reconhecer, sem cor, sem volume, sem nada, você consegue ter a ideia de que emblematicamente, de que, sei lá, pela forma, pelo modo como a coisa está sendo desenhada, aquilo é uma maçã. Então, a gente faz aqui a folhinha, né? E é isso, assim. Então, né, a forma é o estágio primário. Então, se você olhar isso aqui de longe, vocês vão ver e falar, isso aqui é uma maçã. É uma maçã. Vou botar ela aqui embaixo, porque a gente vai precisar de espaço em cima depois. Então, tá aqui, uma maçãzinha. A segunda parte, essa em pixel art, ela é mais importante do que em outras formas de desenho, é a cor. Porque a cor, no fundo, é que eu usei o preto e usei o transparente. Uma coisa que eu sempre falo, o transparente também é pixel. Muita gente acha que não, que o transparente é um lugar em branco e que não tem pixel. Não, é pixel, branco ou transparente, depende do programa. Nesse caso é transparente, mas tem programa que você vai estar trabalhando num canvas branco ou rosa ou verde, qualquer cor que vai estar lá no fundo. Aquilo também é pixel, aquilo também vai estar presente ali na sua arte. Então, vamos pegar uma corzinha aqui, padrão para maçãzinha. E assim, a cor, ela também dá essa ideia de você poder entender que uma coisa é uma coisa. Então, por exemplo, maçã, né? Se você fala, putz, eu tenho uma maçã, agora, por exemplo, ficou um pouco mais reconhecível. Se você olha de longe, além de ter o formato de uma maçã, tem cor, de alguma forma. Tem, é vermelha com uma folhinha verde. Poxa, maravilha! Uma coisa que você consegue palpar, você consegue dizer, cara, nossa, isso eu consigo olhar e lembrar que isso é uma maçã. Tá igual uma maçã real? Não tá fotorrealista. Dá pra fazer algo fotorrealista em pixel art? Dá. Eu cheguei a fazer isso para algumas situações de clientes e tudo mais, até por treino mesmo, mas não é o caso aqui. Então, assim, muitas vezes em pixel art do que você vai precisar, por exemplo, é o ícone de uma maçã
para um item, por exemplo. Você tem lá um joguinho, você precisa você tem um menu, você vai ter lá um item que é a maçã, ou uma poção, uma garrafinha de poção. Então, são coisas muito simples, são coisas muito tranquilas que a gente pode colocar e fazer de forma simples em pixel art, sem muito detalhe. Sem... Agora, na parte de detalhe, então a gente já lidou com a forma, com a cor, falta a parte de volume. A parte de volume é o que vai fazer as coisas parecerem um pouquinho mais tridimensionais. Lógico, o pixel art ele é 2D, ele nunca vai ser 3D de verdade, ele não existe. Lógico, você pode lá, pegar o pixel art, botar ele na parede de um voxel, e aí você vai ter aquele elemento de 3D, ou mesmo qualquer coisa tridimensional. Mas a pixel art ela vai continuar sendo 2D colada numa coisa 2D, tipo um adesivo. O adesivo ele nunca vai ser tridimensional. Você vai botar aquele adesivo lá no carro. O carro pode ser 3D, mas a imagem do adesivo ela continua sendo 2D. Então, como é que a gente dá volume? Bom, existem algumas formas. O próprio contorno, muitas vezes, se eu tivesse feito essa maçã, sei lá, isométrica, a gente poderia ter uma noção maior do volume dela, vista meio de cima, meio de lado, com a folhinha em cima, então daria para dar um pouquinho mais de noção de volume. Mas quando algo está visto de lado, não existe essa noção, não existe essa ideia. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Então. Sim. Então, legal. Então, que bom, o pessoal tá falando aqui, né, que parece fácil, então é legal, assim. Por quê? Porque a ideia, a básica do pixel art não é difícil, na realidade, pixel art, ele tem uma complexidade de conhecimento, que volta nessas questões que eu falei, básica. Então, você quer desenhar uma pessoa, é muito mais difícil do que fazer a maçãzinha ali. Você quer desenhar uma pessoa, danou-se. Aí você vai ter que saber anatomia. Você quer desenhar um cenário de pôr do sol com uma casa na praia, você vai ter que ter a noção de perspectiva, de luz e sombra, para saber como é que é o pôr do sol, observar foto, né? Então, eu, por exemplo, muitas vezes eu observo foto, eu pego foto para olhar. Ontem eu estava fazendo para um trabalho uma coisa sobre uma fase sobre a ponte da amizade. Então eu peguei, abri o Google, abri um monte de foto da ponte da amizade, abri algumas coisas para dar uma olhada de referência, ver como é que a luz estava batendo no mar, qual era um ângulo legal, como é que ficavam as margens do rio por onde a ponte da amizade passa, para poder olhar direitinho ali e dar uma ilusão daquelas margens. Então, você tive que converter aquelas ideias todas para pixel art. E todo esse trabalho, no fundo, é um trabalho que a gente tem na rua também, muitas vezes. Eu, por exemplo, eu não sei se alguém aqui assistiu aquela série da Netflix do Queen's Gambit, que a menina às vezes joga xadrez na cabeça dela. Bom, eu sou autista também, então muitas vezes eu faço pixel art na minha cabeça. Então eu tô andando na rua, eu vejo o céu, eu vejo uma árvore, eu vejo alguma coisa assim, e eu começo a pensar, tá, como é que eu faria isso em pixel art? Quantos pixels eu usaria para fazer o formato da copa daquela árvore? Será que eu usaria um X número de cores, ou será que eu usaria mais ou menos cores? Quais cores que eu usaria? E então, se eu usaria contorno preto ou não usaria? Então, essa é outra questão, né? A gente trabalha em pixel art com forma, mas nem sempre a gente usa contorno. Aqui eu usei contorno, porque eu estava querendo mostrar para vocês a forma primeiro. Mas a gente nem sempre vai usar contorno. Hoje em dia a gente tem pessoal que faz pixel art totalmente sem contorno, e isso é muito legal, eu acho isso genial, eu acho isso muito, muito bacana. Quem consegue efetivamente colocar uma arte. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai sombrear e vamos pegar aqui um vermelho um pouco mais escuro. Um pouquinho. E, opa! E aqui a gente vai imaginar que a luz... vou pegar um amarelo primeiro, fazer o ponto de luz. Vai imaginar que a luz... Opa! Ferramenta errada.
ferramenta de dithering. A ferramenta de dithering é bem legal. Bom, eu vou pegar aqui e botar um ponto de luz. Vocês podem colocar isso ou não, mas só para vocês terem ideia da localização da luz. Tá parecendo uma cruz aqui, mas é porque eu tô fazendo uma luz meio tipo uma estrela guia, uma parada assim. Então aqui, vocês têm um ponto de luz. Por que isso? Bom, isso aqui vai mostrar que a maçã está sendo iluminada do canto superior esquerdo do nosso canvas ali. Se ela está sendo iluminada do canto superior esquerdo, então a gente vai ter que ter uma luz, e essa luz é importante que a gente saiba onde está, né? Então ela vai ter uma luzinha aqui, e aqui a gente vai colocar ela. E aqui vocês vão começar a perceber que a maçãzinha vai começar a ficar mais 3D, ela vai começar a ganhar uma tridimensionalidade maior, mas com algo simples. Vocês veem que eu adicionei uma cor, um tom de cor, que muita gente às vezes acha que no pixel art, assim, você quer sombrear, você tem que adicionar 50 tons de cor. Fica bonito, vocês pegam um jogo da SNK, assim, um King of Fighters da vida, o cara usa 10 tons de pele pro personagem. Fica bonito, fica suave, fica lindo, mas é necessário? Não é algo que tem uma necessidade. Então, assim... Ah, sim, sobre a live ficar salva. Sim, a live fica salva. Ah, obrigada, Bit Kingdom. Então, a ideia é essa, gente. A gente coloca... Opa, fiz bobagem aqui. Isso. Então, a gente coloca uma corzinha aqui, duas, e a gente começa a ver que as artes começam a tomar outro rumo, e você fala, pô, mas eu só botei um pinguinho. Então, às vezes, isso também funciona para mal. Às vezes você está querendo fazer uma coisa simples, querendo consertar um erro na sua arte, e aí você descobre que você vai clicar um pontinho e você cria uma mancha horrível que você não consegue remover de forma fácil, e você fala, putz, como é que eu vou conseguir colocar aquele detalhe nesse lugar? Às vezes dá, às vezes não dá. Então, ó, vejam só, aqui a gente, se vocês olharem aqui nessa parte aqui da thumbnail, vocês vão ver que, né, menorzinho, ou se der um zoom out, vocês vão ver que mesmo que usando um zoom muito grande, que vocês olham aqui na thumbnail, vocês vão ver que tem um reflexozinho, já tem alguma coisa. E se vocês pegarem o vermelho mais escuro, e até um pouquinho pro rosa, vocês podem começar a brincar com as sombras. E aí é a parte que é legal. Então, a gente começa a criar. Então, a sombra, ela vai estar oposta àquele brilhinho ali que eu fiz da luz. Ela não vai estar no mesmo lugar. Ela vai estar aqui. Por quê? Porque a sombra, ela aparece onde a luz não bate, não pega. Então, se vocês forem pensar aqui nisso como um raio, né, o raio está vindo aqui, ele está banhando um setor da maçã, mas não está banhando o outro lado. Então, né, como se fosse um raio laser que está realmente afetando a maçãzinha. Então, tá aqui, corrigir aqui que eu errei, pronto. Então, aqui a gente já tem com mais uma corzinha, a gente já fez. E dá para colocar ainda mais uma cor intermediária aqui, para deixar essa maçã um pouco mais suave ainda. E aí a gente vai ter, ó, né, aqui, pronto. Então, agora a gente já olha aqui a maçã, você olha de longe e você fala, nossa, mas não sei como é que tá quem tá efetivamente fazendo, quem tá trabalhando na arte em si, aí também quem decidiu seguir o exercício, mas para quem tá seguindo o exercício, vocês vão começar a perceber que, apesar de ser algo que vocês não estão falando, que a gente
está fazendo há pouquinho tempo, vocês já conseguiram colocar alguma forma, colocar alguma substância aí. Então agora a maçã, ela continua não sendo 3D, ela continua sendo elemento 2D, mas ela dá uma sensação um pouco mais tridimensional, que você olha e você fala, putz, eu podia pegar essa maçã para mim, e podia pegar, né, tipo, pegar com a mãozinha assim e manipular ela num jogo, por exemplo. Você já começa a imaginar ela num contexto, já não é mais só uma coisa que poderia estar no item de menu, talvez já algo que poderia estar num joguinho que você coleta maçãs de uma árvore ou algo do tipo. Deixa eu ver aqui. O Anderson fez uma pergunta aqui. Quais jogos vocês acham boas referências para pixel art? Então, eu tenho o meu reference map. Eu posso, inclusive, mostrar ele daqui a pouco, depois de terminar o exercício. Se alguém quiser ver, eu posso procurar aqui, abrir o meu reference map. Mas, basicamente, assim, de cabeça, o meu top assim, no reference map, Mega Man X do Super NES, eu acho ele maravilhoso. Ele consegue ser bem limpo, eles fazem algumas coisas muito mágicas. Por exemplo, se você pegar a cidade da abertura do Mega Man X, ela é uma cidade simples, mas ela não é tão simples, mas ela não parece simples. Então, eles usaram jogos de cor, usaram algumas técnicas para a cidade parecer mais complexa do que ela realmente é. Se você for olhar o fundo, assim, eles usam uns jogos de luz muito legal no fundo preto para parecer que são as ruas na cidade escura à noite. E isso é muito legal. Chrono Trigger, eu sempre digo, é um jogo maravilhoso, e para mim Chrono Trigger assim, foi um novo standard para RPG eletrônico. Para mim, um jogo atual que não faça no mínimo o que Chrono Trigger fez, ele está falhando. Cruelmente, não só em arte, mas em outros aspectos. Tá? Chrono Trigger é muito bom. E para natureza, eu sempre recomendo, um amigo meu recomendava muito Ocean's Dream, e eu recomendo muito para natureza a série Mana, principalmente o Seiken Densetsu 3. Seiken Densetsu 3 ele é maravilhoso para quem quer aprender e treinar pixel art, fazer árvore, fazer casinha, buraco, essas coisas assim. Então dá para pegar muita coisa legal. Então, assim, é muito bom, é muito bacana vocês poderem observar isso. No mais, minha outra recomendação é peguem jogos que vocês gostem. Assim, que sejam em pixel art, claro, e que tenha a ver com o estilo que vocês estão querendo seguir. Tipo, esses todos que eu falei são estilos que eu gosto muito. Tem Phantasy Star 4 também, que é um dos meus dois jogos favoritos, assim, quase empatado com Xenogears. Xenogears é o meu jogo favorito. Xenogears também tem pixel art, e eles usam pixel art sem contorno, mas é misturado com 3D, e fica uma coisa muito louca. Então, assim, mas o ponto aqui é isso, assim, é você pegar coisa que você goste, que você fala, putz, eu queria fazer uma pixel art como a desse jogo. Então, estude ela. Tenta abrir pega um screenshot, eu fazia muito isso com Mega Man X, com Chrono Trigger, eu pegava, eu tirava um print da tela, Final Fantasy VI também, tirava uns prints da tela, colava no programa que eu estava usando e dava o zoom e ficava olhando como é que a pessoa fez árvore, quais são os tons de cor, como a pessoa usou o contraste, quantas cores ela usou para fazer uma folhinha, e por aí vai. Então, agora a gente vai entrar na parte de personagem. Essa é a parte legal, a parte divertida. Então, para criar personagem, a gente vai usar ainda a maçãzinha. Aí vocês falam, pô, mas como a maçãzinha criar personagem? Que negócio é esse de criar personagem com a maçãzinha? A maçãzinha vai ser nosso personagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai botar um olhinho na maçã. Vou fazer uma maçã com um olhinho. Aí eu vou pegar aqui o branco aqui. Opa, não deu muito certo. Tá, então vou pegar o branco por aqui mesmo. É isso aí. A gente vai pegar aqui um olhinho. Tá. Aqui, tirar aqui. Ué, por que não mudou? Ah, entendi. Apertei o botão errado. Pronto. Aí aqui, pegar
E aqui botar um brilhinho no olhinho da maçã, para que ela possa ficar mais arrumadinha, mais bonitinha. Então tá aí, maçã com olhinho, com reflexozinho azul. E como eu sou chata ainda, a gente está falando de volume aqui, essas coisas, ó, vou botar a sombrinha da pestaninha do olho. Então, uma coisa simples, uma coisa até meio bobinha, mas que faz toda a diferença quando a gente vai conseguir pegar alguma coisa, né? Então assim, é uma situação. Então, agora a gente vai pegar aqui. Opa, eu fiz uma bobeira aqui. Deixa aqui. Então, aqui a gente vai pegar o outro olhinho, botar aqui a maçãzinha com o outro olhinho. Pegar o nosso branquinho aqui. Notem que eu estou usando cores e situações bem simples, eu não estou querendo usar cor demais, como eu falei, mas mesmo nas minhas artes eu não costumo, quem for olhar minhas artes com atenção, quem quiser pegar como material de estudo, pretendo começar a postar uns vídeos também meio que de speed paint no YouTube, só que eu vou usar o Graphics Gale, aqui eu estou usando o Piskel, mas assim, eu não sou acostumada com o Piskel, eu treinei um pouco para poder fazer os workshops, fazer essas coisas, mas assim, não é o meu padrão, eu uso a ferramenta Lean, algumas outras coisas por padrão do Graphics Gale, e eu tenho um pouco mais de agilidade com ele, mais de tranquilidade. Mas ó, pronto, aqui nós temos uma maçãzinha com uma carinha. Quem aí fez, eu vou apagar aquela luz ali, porque ela já não é tão útil para a gente nesse exato momento. Então, assim, criar personagem em pixel art também não é tão absurdo. Essa parte que eu queria colocar aqui com esse olhinho e tal, que a gente vai entrar em animação. Então, vocês veem assim, se você colocar os olhinhos e tal, principalmente trabalhando numa resolução menor, você não precisa ter aquela noção profunda de anatomia, toda aquela coisa. Deixa eu ver aqui se o pessoal fez alguma pergunta. Oh, olha só, a Brenda aqui falou também da história dela com a maçã. Então, assim, tem essa coisa, assim, de você pegar um personagem, pegando isso, por exemplo, e eu estava falando disso outro dia com um amigo que é ilustrador, que quando a gente vai criar alguma coisa, você pode dar um contexto. Então, para quem estiver fazendo exercício junto comigo, que está fazendo aqui, vocês podem, por exemplo, fazer o olho da maçã diferente, se for alguém que já sabe desenhar, vocês não precisam fazer exatamente do jeito que eu fiz, mas aos pouquinhos pensar o que é aquela maçãzinha para vocês, né? Eu lembro que em alguma outra ocasião de eu usei esse exemplo da maçãzinha, teve gente que tava lá, tipo, nossa, olha só, a minha maçã é isso. Então a gente começou a teorizar algumas coisas, principalmente na hora de animar, fazer uma animaçãozinha da maçã pulando, fazendo uma coisa mais legalzinha, as pessoas olharam e falavam, cara, que louco isso. Então, eu, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma ilustração solta, uma ilustração simples, e de repente eu crio todo um contexto para aquela ilustração, crio uma história, a personagem está sentada na grama, porque ela foi tomar sol depois de um dia de trabalho cansativo e tudo mais. Então, assim, isso vai dizer, por exemplo, como é que ela vai estar vestida, que posição ela vai estar sentada na grama, porque se ela está cansada, ela provavelmente vai sentar mais relaxada do que se ela estiver lá esperando alguém para um encontro. Então, tudo isso faz parte dessa questão de criação de personagem. Não vou entrar demais aqui em character design, né, na parte de design de personagem, mas assim, cabe vocês pensarem qual é a atmosfera. Por exemplo, alguém aí poderia querer fazer uma maçãzinha brava. Não está errado. Eu não disse obrigatoriamente que a maçãzinha tinha que ter esse sorriso de gatinho, essa coisa. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Então, agora, sobre animação, aqui no Piskel a gente tem essa parte aqui de frame, que seria o quadro de animação.
Então, o que é animação efetivamente? Vamos entrar no básico, né? A animação é você usar vários quadros que vão estar sendo mostrados em uma sucessão, né, uma sequência, e essa sequência vai dar a ilusão de movimento. Sim, é uma ilusão. Ele não está efetivamente, cada quadro continua sendo estático, assim como a pixel art ela continua sendo 2D, a animação, na realidade, ela é uma ilusão de movimento e não um movimento real, um movimento concreto. É uma transição entre quadros que estão estáticos. Então, a gente tem aqui o primeiro quadro da nossa maçãzinha, e aqui a gente vai criar o segundo quadro. Opa, só que eu fiz bobagem. Deixa eu deletar aqui, porque tem esse comando aqui, que é Duplicate Frame. É muito legal. Vocês vão lembrar que eu falei lá no comecinho que animação é uma situação de você mostrar que algo está... Né, que você vai estar mostrando que algo está animado, mas você pode editar de um frame para o outro. Então, são as desvantagens de pixel art. Você pegar um frame que já está pronto e usar ele como base para fazer o próximo quadro. Então, aqui, por exemplo, a gente pode pegar esse quadro aqui da maçãzinha. Opa, não é isso que eu quero fazer, não. Vem cá. Não tá transformando aqui. Ah, tá. Já me achei aqui. Segurando o Shift, a gente move o conteúdo. O que eu fiz aqui? Aqui eu deixei a maçãzinha ela encolher. Por quê? A gente vai entrar na questão de animação. A gente vai fazer a maçãzinha pulando. E como é que vai ser essa maçãzinha pulando? Bom, a maçãzinha, se ela vai pular, ela vai deformar um pouco para baixo, porque quando a gente pula, por exemplo, com as nossas perninhas, a gente encolhe a perna para pegar impulso, né? Você geralmente encolhe a perna para pegar impulso, e depois você solta esse impulso e aí você vai. Então, imaginemos que essa maçãzinha seja, sei lá, um personagem de um joguinho de plataforma. Plataforma não, porque ela está de frente, né? Mas poderia ser um personagem que está de frente no jogo de plataforma também. Não seria absurdo, eu já vi isso, mas enfim. Mas imagina que é isso, é uma personagem que vai estar pulando. E a gente vai colocar ela aqui. E qual que é o conceito dessa questão de lidar com o pulo, de lidar com a animação? Então, lógico, eu poderia fazer um personagem humano correndo, mas é outra coisa, é uma coisa um pouco mais avançada. Então, nem todo mundo vai ter nível, vai estar, assim, digamos, na vibe de conseguir colocar isso para rodar dessa forma. Então, aqui, a maçãzinha ainda está descendo. Eu vou botar mais aqui. E aqui eu vou dar um Shift e vou amortizar mais um pouquinho. Vendo, ó, ela tá dando uma quicadinha para baixo. Ela começa a quicar. E agora eu vou trazer esse quadro aqui de volta e vou duplicar ele. Eu vou trazer ele aqui para baixo. Com isso, ó, vocês podem ver que a maçãzinha ela tá encolhendo e desencolhendo, de certo modo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou duplicar esse quadro e eu vou trazer ele lá para baixo, porque a gente vai ter um loop. Só que agora a gente vai ter uma coisa um pouco mais assim, porque a maçãzinha vai começar a subir. Opa!
Então, ó, olha só que legal, a maçãzinha ela desce. Eu tô percebendo que algum frame aqui eu errei pro lado. Eu acho que eu botei uma coisa aqui pro lado. Isso, agora tá retinha minha maçã, agora tá pulando retinho. Então, ó, vocês vão perceber que a maçãzinha já tá pulando. E agora eu posso duplicar aqui de novo e botar ela para cá para pular. E agora a gente pode pegar e editar esses quadrinhos, por exemplo, uma coisa que eu esqueci aqui, mas que total a gente pode fazer, é que a folhinha não estava mexendo. A folhinha pode mexer, porque a maçãzinha está indo para cima, então a folhinha mexe também para cima. E aqui também vai ter esse movimento da folhinha. Como eu falei, gente, eu sou um pouquinho lerdinho aqui no Upscale, porque não é o meu software comum, assim, do dia a dia, é algo que eu trouxe para cá para a gente poder usar, mas, assim, eu estou acostumada, já vamos dizer, minha memória muscular está acostumada com outra coisa. Opa, maravilha, eu vou pegar essa... Opa. Mas enfim, show. Eu acho que eu fiz um problema aqui. Aqui tem a ferramentinha de luz. Aqui é achar uma ferramenta de desfazer, mas... Bom, tudo bem, eu vou pegar este framezinho aqui. Vou tirar essa coisa bizarrinha que eu coloquei aqui. Mas basicamente é isso, assim, a parte de animação, voltando aqui, explicando essa questão da animação, não tem não tem tanto segredo no contexto simples de que você está organizando aí uma linha de movimento. Pronto, está arrumado. Agora sim, eu posso voltar e pegar isso aqui. Pronto, agora tá do jeito que tinha que estar. Pronto, ó. Agora a folhinha mexeu para baixo. E aqui, depois que a gente parou nesse quadro aqui, a folhinha vai começar a mexer para cima. Para cima ao contrário, né? Na verdade, ela vai estar para baixo aqui no... Então, ó, a gente vai conseguir fazer uma folhinha que funcione. Aí vocês podem ver, com uma coisa simples, mover um pixel na folhinha já deu uma ideia de movimento, já deu uma ideia legal para colocar. Eu, inclusive, acho muito legal quando a galera consegue, a galera chega depois me manda assim, fala, ó, aqui a maçãzinha que eu fiz, pessoal postar no Instagram também, tipo, nossa, isso seria muito legal. Então, assim, isso vai ser uma coisa assim muito muito divertida se vocês quiserem me mandar, seja por aqui, seja em alguma rede social, me marcar em algum lugar, marcar a Sampa Diversa também, pode usar a hashtag da Sampa Diversa também, quiserem colocar como parte, ó, participei do workshop, fiz isso aqui, então quem quiser, fica à vontade. E sim, então agora eu vou dar uma olhada aqui.
Ah, então falaram do olho direito aqui. Eu coloquei a luz, exatamente. A luz deveria estar, né? Os olhos eu acabei. Tem algum lugar aqui, não tá certo. Eu achei que não, mas tá certo. Os olhinhos estão certinhos, os dois tem que estar, eles não vão estar simétricos. Por um lado, é por causa da luz mesmo, a luz do olho, ela geralmente vai estar seguindo a luz do ambiente. Então, assim, a luz vai seguir. Então, mesmo o olho esquerdo, ele não vai iluminar do outro lado, ele vai iluminar do olho do lado onde a luz estiver. Se fosse um olho mais complexo, eu teria dois pontos de luz, um ponto principal e o outro que é o ponto de reflexo. Isso é outra coisa de desenho, assim, é um negócio mais cabuloso. Isso. A Brenda falou aqui que tá quicandinho. Sim, a ideia é essa. Ela vai estar quicando, ela vai estar pulando, porque ela não tem perninhas, então ela vai estar pulando. Ah, obrigada para quem falou que tá lindo demais. Paulo aqui, o Reaper, o Beat Kingdom, Giovanna Bolo. A live vai ficar salva sim. Então pode certeza. Então, assim, agora, quem quiser, falando em salvar, quem fez aí acho que a gente tem a questão de save. Aí a gente pode salvar de várias formas. Você pode salvar no Piskel, salvar offline como um arquivo. Ou você pode salvar offline no browser, ou salvar online, que aí você tem que dar login no Piskel. Eu vou salvar aqui no PC. Cadê aqui? Sunblack. Salvar aqui na pastinha da Sunblack. Opa, ele está nos documentos errados. E aí vocês podem salvar onde vocês quiserem. Como um arquivo de Piskel. Mas também deve ter alguma situação aqui de vocês poderem exportar. Aqui é export, melhor ainda. Se vocês quiserem me mandar, mais fácil exportar. Então vocês podem downloadar fazer como download como GIF animado. Vou colocar aqui, opa. Nossa, o tecladinho tá apagadinho. E aí você salva como GIF. Então, assim, agora eu vou ficar na parte de perguntas. Eu vou até fechar aqui a telinha compartilhada. Pronto, estou de volta. E agora sim é a hora de perguntas, assim, tipo, antes vocês fizeram até já algumas perguntas, mas fique à vontade para fazer outras perguntas. Como faz para pintar uma região com cores semi-transparentes nesse programa? Eu não cheguei a mexer com semi-transparência neste programa. Isso já é uma coisa mais. Eu não sei até que ponto esse programa lida com semi-transparência. Eu vi aqui a pergunta. Mas, por exemplo, se for no Graphics Gale, você pode criar uma camada e tornar aquela camada semi-transparente. Então, no Photoshop isso também funciona. Então, você pode criar camadas semi-transparentes. Como eu falei, eu usei o Piskel aqui justamente por ele ser simples. Tem algumas funcionalidades dele algumas coisas que eu não achei, ou que eu descobri que ele efetivamente não tinha, e algumas coisas que eu descobri que ele tem, mas que ele faz de uma forma mais limitada, ou mais simplesinha. A própria questão de frames, por exemplo, ele é bem simples. Por exemplo, ele não tem uma questão de algumas questões de você poder marcar se você vai clarear totalmente uma imagem num frame para o outro, fazer algumas automações que alguns programas de animação fazem, mas os programas fazem, mas ele atende dentro do possível aí o que precisa ser feito. Opa, apareceu aqui outra pergunta. Bom,
Nos grupos do Discord, o pessoal perguntou aqui de grupos do Discord, foi a Marina Liz. Assim, eu não costumo tenho alguns grupos como Pixel Art, ou Pixel Art Brasil, se bem me lembro, também tem, mas geralmente eu costumo procurar algumas coisas pelo Facebook ou pelo Instagram, e aí o pessoal, pelo Instagram, pelo WhatsApp, o pessoal passa o link, amigos, e vai perguntando. Game Dev também, você entra num grupo, você vai descobrindo os outros grupos, então é muito assim. Então, para a dica de Pixel Art, no WhatsApp eu frequento muito o grupo da Beat Kingdom, é o único grupo de Pixel Art que eu frequento no WhatsApp, assim, e eu não sei agora se já tem o Discord da Beat Kingdom, eu não fiquei sabendo se ainda está rolando aí o crowdfunding para conseguir botar o Discord. Mas eu espero que sim, eu espero que aconteça. Obrigada, Marina. Então, essa parte do amassadinho, do squish da maçã, é uma coisa assim, é aquilo que eu estava explicando no comecinho da parte de animação, né? Se você vai ter um efeito de pulo, você vai ter que vencer a gravidade, então você precisa pegar impulso. Então, a maçã não tem perninha, ela dá uma amassadinha para baixo, assim, como se fosse uma pessoa enrolada num mantinho, num cobertor, se encolhendinho para baixo e subindo. Então, eu acho que isso é uma das coisas básicas, assim, né? Se a gente fosse trabalhar com personagem que tivesse perninha, ele ia estar encolhendo a perninha e dando um saltinho para cima. Mas eu uso a maçãzinha por ser algo simples que as pessoas conseguem fazer basicamente com a ferramenta círculo e dar uma amassadinha em cima e dar uma ajeitada. Obrigado, Roger. Mas então, eu cheguei a comentar um pouquinho mais cedo também do mercado, apesar de eu não ter visto, se alguém fez alguma pergunta, eu não cheguei a ver, porque eu estava no Piskel, né, estava indo e vindo, mas geralmente é uma coisa que o povo curte. Deixa eu ver, antes de falar disso, então, mais alguém fez pergunta. Vale a pena começar aprendendo os fundamentos do desenho primeiro ou já ir praticando pixel art mais básica antes? Eu acho que dá para fazer as duas coisas, só não dá para deixar os fundamentos de desenho para depois. Então, assim, ou você faz junto, ou você começa pelos fundamentos de desenho. É que, assim, é legal fazer junto, porque se você não vai aprender desenho no papel, é importante você ter uma forma de colocar em prática o que você está aprendendo. Por exemplo, sei lá, você aprendeu anatomia, você aprendeu que uma pessoa média lá tem 7 cabeças de altura, que a altura do braço em relação à cabeça é tal, mas não adianta você simplesmente ler, olhar um monte de imagem, olhar um monte de coisa e você não desenhar aquilo. Então, se você não vai estar desenhando no papel, cabe você ler essas coisas de anatomia, assistir vídeo, ver da forma que você estiver aprendendo a fazer o curso, só que em vez de pegar aquele aprendizado e aplicar desenhando no papel, você já aplica desenhando no pixel art. Eu sou uma pessoa que às vezes as pessoas me pedem, falar, como é que faz tal negócio? Eu pego, já faço rascunho em pixel art, eu abro o negócio e mando print para a pessoa, assim, em vez de fazer no papel, por exemplo. Porque se eu estou no PC é mais prático. No papel, às vezes eu faço, às vezes eu tiro uma foto do caderno de desenho, mano, se eu tiver presencial, eu vou lá, rabisco. Mas se eu estou online, a pessoa fala, tá, faz. Então, concept art, por exemplo, eu às vezes eu faço um concept art no meu caderno de desenho com lápis, bem simplão, só para eu ter uma noção de proporção, roupa, às vezes para mostrar para o pessoal do time uma ideia de roupa, mas às vezes não. Os últimos projetos que a gente fez na Sun Black, por exemplo, Duas Vidas e o Clara's Journey, eu fui pegando as descrições dos personagens e fui fazendo um frame padrão deles, estático, e eu fui colocando ali a roupinha e tal, porque no pixel art a gente tem essa mobilidade. Se, né, de repente, tal blusa não tá legal, troque a blusa. Então, assim, a Melina, que é roteirista, por exemplo, às vezes a gente tá conversando, ela pega e fala, esse cabelo aqui, muda um pouquinho o cabelo, ou tira esse lacinho, coloca pro outro lado, ou, tem um uniforme aqui, talvez tirar essa parte aqui do uniforme. Então,
a gente vai editando e vai fazendo, vai criando um monte de personagens, de repente, dá até variações, dá para fazer uma coisa muito bacana. A questão de acompanhar a evolução aqui dos softwares, das técnicas de pixel art. Então, eu comecei mais ou menos lá com os meus 8 aninhos de idade, né? Foi a pergunta do Anderson. E assim, a maior parte do que poderia dizer de evolução, eu peguei nos últimos anos, né? Porque no começo a gente tinha uma evolução gradual de computador, de resolução. Então, no começo, como eu falei, tudo era baixa resolução, tudo era muito pouca cor. Vocês pegarem a época do NES, mesmo os jogos hoje em dia que tentam imitar o NES, como Panzer Paladin, The Messenger, e vários outros que estão fazendo isso, Super Cyborg, né, eles estão tentando pegar essa coisa de poucas cores, mas focar numa animação fluida, num gameplay legal, então, mas eles ainda usam essas limitações, então acho que a abertura de limitações tem sido algo muito legal. Eu peguei muito a evolução do RPG Maker também, então os primeiros RPG Maker eles só permitiam você trabalhar com 256 cores, mesmo quando você já tinha o Paint, o Photoshop trabalhando com full color, toda uma paleta de cores, você ainda tinha que considerar, você vai trabalhar com no máximo 256 cores, então vai aí, sofre. Mas para quem começou trabalhando tudo preto e branco, não é muito absurdo. Então, hoje em dia, assim, chegamos num ponto feliz, assim, que você usa a limitação se você quiser. Se você quiser fazer aquela coisa retrozona e tal. Eu, por exemplo, trabalho com poucas cores por tom, por poucos tons de cor por cor. Então, por exemplo, fazer um tom de pele, eu costumo usar 3 a 4 tons de pele. 3 se for opaco e 4 se for um tom de pele que está mais brilhante, personagem que está molhado, suado, ou que tem uma pele mais lisa, ou de repente o personagem tem a pele mais escura e aí dá para colocar um highlight maior. Então, né, porque cores mais escuras têm uma tendência maior a refletir, mesmo em roupa, né, plástico, então. E pegar referências do, né, o Beat Kingdom perguntou, pegar referências do Pinterest é uma boa? Bom, eu nunca usei o Pinterest para procurar referência de pixel art, mas eu já usei o Pinterest uso o Pinterest para pegar muita referência de roupa, de máquina e outras coisas. Então, assim, se você vai fazer pixel art, eu acho que o melhor rolê de referência foi o que a gente estava conversando aqui mais cedo, de poder pegar a referência de games ou de outras mídias que já tem um pixel art e pegar aquela referência ao natural, ao cru. Tá, você tá lá, você vai pegar screenshot do jogo, você vai pegar o vídeo do jogo, você vai estudar animação, vai estudar as coisas baseadas no jogo. Se no Pinterest você achar uns screenshots legais, uma resolução legal, bacana, mas tem outros sites, inclusive tem sites que você pega sprite sheet inteira. Eu já, por exemplo, peguei sprite sheet de King of Fighters para estudar. Eu saí procurando sprite sheet de King of Fighters, de Street Fighter, para aprender a fazer personagem em resolução maior para jogo de luta. Alguns clientes também me mandavam referência, tem cliente que já pega e já manda referência para você. Quero que você faça mais ou menos o estilo daquele jogo. Esses tempos eu estou para fazer uns backgrounds que o cliente mandou um monte de referência de Shining Force. De Shining Force é lindo, Shining Force tem uns backgrounds maravilhosos, então para mim tá ótimo, assim, tá bem dentro de algo que é confortável para mim. Então, sim, Pinterest, DeviantArt, se você quiser procurar também. O fórum da Pixel Joint é um site maravilhoso para pegar referência. Só tem que tomar cuidado, porque eu vejo que tem muita gente que vai olhar grupos específicos de pixel art, site, principalmente quando tem um pessoal muito lendário, tem aquele pessoal muito foda, que você vai entrar lá. Tem gente que desanima, então eu já conversei com muita gente que já estava lá, mas eu entrei no Pixel Joint e eu me desanimei, porque as artes do pessoal lá é muito foda. Não, você tem que pensar que não é porque a pessoa é muito foda, é que assim, aquilo é o que Pixel Art te permite fazer. Com o tempo, com a dedicação, com o estudo, você conseguiria fazer a mesma coisa. Tem arte que eu mesma vejo assim, que eu fico impressionado e falo, isso é melhor do que qualquer coisa que eu já fiz. Isso significa que eu não posso fazer algo igual ou melhor? Não. Significa que eu nunca tentei fazer algo naquele estilo, com aquela quantidade de cores, com aquela forma, não coloquei aquele empenho em fazer algo daquele estilo. Lembro muito de um dragão maravilhoso, animado, assim, que a pessoa fez cada
escama dragão mexendo quando o dragão move o rabo, uma coisa muito louca. Eu já fiz uns dragões legaisinhos, com um sombreamento em cada escama, mas nada naquele tamanho, naquele nível. Mas eu poderia fazer? Poderia, só nunca tive o empenho, nunca tive a necessidade de fazer algo naquele nível, porque minhas necessidades são outras. Então você tem que pensar também que tem muita arte linda, mas que ela não tem, ela tá lá só para o cara expressar, para o cara mostrar o que ele pode fazer. Mas muitas vezes você vai começar a trabalhar com pixel art, você vê que o que seus clientes te pedem, o que seus clientes procuram não é aquele dragão maravilhoso com 1000 escamas, é um personagem simplinho, é uma maçãzinha que pula, é um arqueirozinho que corre e dispara flecha, sei lá, um carinha montado num Griffon, por aí vai. Ó, o Victor perguntou uma coisa muito legal: pixel art para jogo analógico. Eu acho viável, mas eu acho que depende muito da temática. Né? Se você for fazer alguma coisa que tenha alguma referência de game retrô, fica legal. Ou se usar em tamanho grande. Teve um cliente, inclusive, que eu estava trabalhando para ele, fazendo umas pixel arts para um jogo que era meio que um card game. Esse card game era de luta, ele seguia uma dinâmica de jogos de luta, então o jogador, em primeiro lugar, ele escolhia tipo uma cartela de personagem, que era daquele personagem, as cartas que você usava eram tipo os golpes, atributos, bônus, então você não tinha aquela coisa de carta de criatura que você tem em alguns card games, né? A criatura era a que você escolheu, alguns jogos de tabuleiro, né, tem isso, quando eu joguei Betrayal, a gente tinha lá, você escolhia o seu personagem e você era aquele personagem sempre, as cartas eram terreno, era maldição, eram outras coisas, então, por aí. E nesse caso do cliente estava ficando bem legal, eu não sei que fim teve, não sei se ele publicou, o cliente deu uma sumida, mas cheguei a fazer umas artes para ele, que eu particularmente gostei bastante, sim, das artes que eu me orgulho bastante, a arte dos lutadores, assim, então, não sei se ele que tipo de arte ele usou nas outras cartas, se ele ia me comissionar para as outras cartas, não rolou. Mas é totalmente possível, né? Assim como, por exemplo, eu já fiz quadrinho em pixel art, não era só aquelas sprite comic com os sprites pequenininhos. Eu realmente fui pela rota mais difícil, que foi querer pegar a coisa e fazer o quadrinho, chamava Gear Heart, para uma revista digital chamada Pop Cake. Então, assim, isso poderia ser impresso? Poderia. Só que se eu fosse fazer isso de novo, hoje eu faria numa resolução maior, porque eu quis morder mais do que a minha boca, mais do que cabia na minha boca e não deu muito certo. Quer dizer, ficou legal, tal, mas podia ter ficado muito melhor se eu tivesse trabalhado numa resolução mais baixa e mais realista comigo mesmo. Mais alguma pergunta? A Camila Nardani perguntou o que eu acho do jogo Celeste. Bom, eu comprei ele fazem 2 semanas e eu não tive tempo ainda de sentar e jogar. E para dizer a verdade, eu tenho um pouco de medo, porque apesar de gostar muito de platformer, eu sempre fui aquela pessoa do platformer tipo Mega Man, que até tem os espinhos, tem a armadilha, mas o principal é você atirar nos inimigos. Então, essas coisas que você tem que ter muita agilidade, muito reflexo, me intimida, mas tudo que eu já vi sobre Celeste, de narrativa, da própria questão de gameplay, até as matérias que saíram um pouco tempo atrás sobre a protagonista ser trans, não lembro agora se ela é, eu tô confundindo, mas enfim, saiu algum buchicho assim. E teve algumas coisas bem legais. Então, assim, eu acho que em termos artísticos, inclusive, Celeste ele mistura pixel art com outras formas de arte, e isso é legal, isso é algo que eu acho que as pessoas deviam explorar um pouquinho mais, mas de uma forma mais consciente. Eu vejo que muitas vezes são de pessoal do RPG Maker, assim, eu adoro RPG Maker, mas eu vejo que tem gente que pega para fazer jogo no RPG Maker, no Game Maker, e gosta muito de jogar aquelas layers de Photoshop em cima das coisas. Isso é ruim, não. Eu já fiz isso para um cliente, teve um cliente que ele me comissionava fazer os mapas e pintar algumas coisas no Photoshop para dar luz, sombra, mas assim, isso é legal se for feito consciente, se for feito onde precisa, e não aquela galera que joga uma fog em tudo, assim, para disfarçar o pixel art, então fica uma coisa muito nebulosa e não dá para você ver os detalhes que você devia ver.
O ideal de mesclar outras técnicas com pixel art é realçar o pixel art, não esconder ele como se fosse um filhinho alienígena, assim, que você tá, ó, vou esconder aqui para parecer que é terráqueo, sabe? Então, Bit Kingdom perguntou sobre vender produtos com as artes, assim. É uma das coisas que eu gostaria, aliás, já chegou a acontecer um pouco quando eu fiz a capa para Trasgo, para a revista Trasgo, inclusive fiquei muito triste porque eu cheguei a comprar da própria loja uma canequinha e ano passado a minha canequinha quebrou. Então, estou muito feliz que eu vou ganhar a canequinha nova da Sampa Diversa, porque eu perdi a minha canequinha de estimação com a minha capinha da Trasgo. Então, assim, eu ainda pretendo, só que para colocar coisas assim, é legal ter os personagens um pouco mais consolidados. Então, assim, Sam Black crescendo, caindo um pouquinho mais na boca do povo, né? Galera jogando os joguinhos aí. Eu também tenho meus projetos de canal, tem algumas outras coisas que eu quero fazer. De repente, derivando disso aí, já rola começar a colocar. Também preciso pesquisar quais são os meios mais ok, menos sacanas de fazer isso, porque tem muito site por aí que eles pagam uma miséria por cada coisa que você vende. Então, você vende um negócio, os caras ficam com 90%, você fica com 10%. Aí é sacanagem, né? Tudo bem que os caras têm que manter o site, mas a gente também tem, né? Tá fazendo arte, tem que comer. Então, tem que pesquisar isso aí. Eu vejo muito pessoal nos grupos de arte geral. Eu estou em grupo de arte, de ilustração também em geral, não estou só em grupo de pixel art. Então, eu vejo a galera conversando disso aí, mas eu só faço notas mentais e nunca aparecem para sentar e falar, vou fazer um benchmark disso. Mas a hora que for necessário, eu vou sentar e vou fazer. Jade tá aí. Mil também. E não esqueçam, quem quiser realmente mandar as coisas, quiser mandar nos meus links, qualquer coisa aí, pode mandar DM no Instagram. Meus arroba é sempre arroba cecihoneypixel. Então, dentro do possível, só o e-mail, que é um pouquinho diferente, mas o resto tá cecihoneypixel, então vocês podem mandar as maçãzinhas, pode mandar outras coisas também. Tem muita gente, às vezes, que vai, me manda algum trabalho, fala o que você acha disso. Eu dou uma opiniãozinha, nem sempre vai ser aquela análise mega cabulosa, porque às vezes eu posso estar meio ocupadinha, ou eu posso demorar um pouquinho, mas tento responder. Opa, o Vitor voltou. O seu áudio, eu não estou conseguindo te ouvir. Agora eu sempre esqueço de voltar de desmutar. Ceci, acredito que finalizaram as perguntas, tá? Uhum. A gente só queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Olha, aula muito 10, assim como o Anderson falou, eu estou tentando fazer aqui, mas ficou um nariz de palhaço e que não se mexe, mas eu vou treinar mais e qualquer coisa eu falo com você nas suas... A Marina Liz, ela fez uma pergunta, dá tempo da gente responder mais uma? Dá, para mim tá tranquilo, eu tô pelo tempo de vocês. Então, aqui, vamos responder, eu vou sair da tela, você responde para a Marina. Então, o que a Marina perguntou agora é um pouco do que eu estava falando
sobre as pessoas que usam os efeitos de pixel art com algumas outras coisas, tipo o programa do Photoshop, essas questões. Eu acho que é assim, como eu falei, é válido se você está realçando um aspecto do pixel art, se você está querendo dar um efeito. Por exemplo, eu acho muito legal jogos de. Por exemplo, você vai fazer um jogo de terror, você usar uma fog, até que faz sentido. Você usar aquela neblina, você fazer um negócio, fica legal. Você vai fazer um cenário que tem uma igreja, e aí você quer botar uma luz vindo do vitral. No topo da igreja projetada no chão, e quando os personagens passam, eles são iluminados por aquela luz. Nossa, esse é o tipo de coisa que fica lindo, fica maravilhoso, dá um baita impacto. Agora, eu já vi jogos que os caras usam isso para qualquer luz que está no cenário, qualquer coisa, e aí eu acho que esse exagero é mais complicado, às vezes acaba mascarando, tirando um pouco o brilho da própria pixel art. Se a pixel art deixa de parecer pixel art por baixo de tudo aquilo. Então, mesmo que por baixo de tudo aquilo tenha pixel art, a partir do momento que a pessoa está usando demais esses efeitos, fica mascarada. E tem um outro probleminha acidente, que é o quê? A galera que posta isso e simplesmente diz, olha, eu fiz uma pixel art. Aí a pessoa colocou um monte de efeitos que não são pixel art em cima, sem avisar que, ó, isso é técnica mista. Então, eu já fiz isso. Eu já usei até fundo de imagem, por exemplo, tem uma imagem minha do Legend of Mana, que eu fiz, uma fanart da Pearl do Legend of Mana, que eu quis imitar o estilo do jogo, que é cenários desenhados à mão e personagens feitos em pixel art. Então eu desenhei a Pearl em pixel art, fiz o cenário todo, até fiz o rascunho dele em pixel art e pintei todo ele com brush no Photoshop. E eu marquei lá, faço sempre, ó, a Pearl foi feita em pixel art e o cenário foi feito com brushes no Photoshop. Eu acho que essa honestidade é importante até para evitar que alguém acuse a pessoa de falar, de ser fake, de chegar a falar, não, eu falei que eu fiz tudo em pixel, mas eu usei uns gradientes, usei umas brushes, usei multiply, eu usei uma overlay de uma coisa que não era pixel art. Então, se é só uma overlay da própria pixel art, por exemplo, eu uso muito para transparência. Às vezes eu faço duas pixel arts, vou fazer um personagem que está usando um visor. Então, muitas vezes eu pego e coloco uma camada semi-transparente, mas as duas partes foram pixel art. A única coisa que eu fiz foi alterar a transparência da camada que está por cima para o visor ficar semi-transparente ali por cima do olho do personagem. Então, nesse contexto, é muito legal, né? Isso aí é muito bacana. Virtual Hug para ti também. Aí, de vez em quando estou parado para olhar o texto, porque às vezes eu começo a falar, eu vou viajando, gente. Mas é assim mesmo. Ceci, agora tô com o microfone ligado, gente, então tá todo mundo me ouvindo. Voltou, então, graças a Deus. Ceci, eu acredito que as dúvidas foram sanadas. Em nome de todo mundo que participou, olha, foi um sucesso a live, bastante gente estava vendo. O assunto, eu sou suspeito, amo pixel art, e assim, você demonstrou total domínio sobre o assunto, aprendemos bastante, e tenho certeza que o pessoal vai procurar, tanto para elogiar e agradecer, quanto para tirar umas dúvidas também. Sim, pode procurar, pode, como eu falei, pode mandar os trabalhos que vocês conseguirem fazer. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Eu sempre acho bonitinho quando a galera vem e manda as massazinhas e tal, pulando. O pessoal faz às vezes umas coisas meio loucas também, falando, decidi mudar o olho aqui, só os olhos meio doidos, assim. Isso é muito legal, isso é muito fofo. O pessoal que decide falar, fiz uma maçã verde. Pô, legal. O que eu mostrei ali é só um ponto de partida, isso aqui tudo é só básico. Daí para frente, o mundo é de vocês. Justo. O pessoal tem que arriscar, tentar para aprender também, né? Exatamente. Eu só vi o PC ali e fui tentar fazer um caminhãozinho. Foi minha primeira pixel art, foi um caminhãozinho. Eu só tentei fazer e foi saindo, eu fui arrumando, que essa é a parte legal, né? Pixel art você pode arrumar para sempre. Tem arte minha que eu mexo de 2 anos atrás, eu abro e falo, putz, eu vou dar uma mexida aqui no cabelo, vou arrumar aqui, vou upar de novo. Justo. Olha, tá todo mundo te agradecendo bastante, agradecendo pelo conteúdo. Eu que agradeço vocês, gente. Ok, a gente aprendeu bastante.
Ceci, eu acredito que para essa palestra era só isso mesmo, né? Uhum, Então, sim. assim, novamente a gente salienta, querendo falar com a Ceci, é @CeciHoneyPixel nas redes Isso. sociais. Procurem ela, é o que o administrador falou aqui, Ceci. Procurem para tirar dúvida, mas procurem para elogiar também, né? Porque o trabalho que você Obrigado. faz, muito bonito, tá joia, gente? Então, aqui, ó, todo mundo te agradecendo. Só vou, Sim, eu então, tô me lendo. despedir de Muito você. obrigado. Anderson, Marina, David, Beat Kingdom, Brenda. Valeu, o pessoal que participou. Quero novamente agradecer você, tá, Ceci? Iago, Então, assim, Silvane. aproveita a chance para se despedir, dar tchau para todo mundo, mandar um Sim. beijo. Quer mandar um beijo para Xuxa, não sei? É. O pessoal Xuxa mais é. novo não, o pessoal mais novo não entende essa piada, mas antigamente tinha que mandar um para a família, né? Especialmente para você. Mandar uns beijos. Uhum. Tá joia? Então, ó, Ceci, muito Legal. obrigado. Um Eu que abração agradeço. e até a Abraço próxima para ti. oportunidade. Obrigado aí pelo suporte também, pela navegação aí. Justo. Beijão. Tchau, Beijo. tchau. Gente, então aqui vamos encerrando aqui a nossa live. Agradeço todo mundo que assistiu. Às 7h30 tem mais. Venham, participam, divulguem, porque isso é feito para incluir, para a gente agregar valores e pessoas nesse mundo game que a gente tanto gosta, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.